queria saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta ocasião seja marcante na tua vida. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Esse é o momento mais solene, portanto, mais sagrado da reunião. E já estivemos apresentando os pedidos e os agradecimentos ao Senhor. A propósito, nós temos um ministério de oração dentro do Ministério Advertência Final. Portanto, eu queria convidar a você que tem algum pedido, você que precisa que oremos por você, ou entende que seria bom nós nos unirmos às tuas orações, entre em contato e coloque o teu pedido de oração. O nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. E se você, por alguma razão, não quer expor totalmente o pedido, basta mandar um e-mail dizendo: ore por mim ou ore por tal pessoa. Nós estaremos incluindo na lista de oração e todas as semanas, quando for erguido o clamor, estaremos orando também pelo teu caso. Amém? Queridos irmãos, hoje, no momento em que recebo a notícia de que a Igreja Católica ela anuncia uma postura favorável aos transexuais e às pessoas que gostam, enfim, da opção do homossexualismo. O tema de hoje não diz respeito a isso, mas gostaria eu de fazer um comentário, porque a Bíblia fala das pessoas que pedem pastores segundo as suas próprias concupiscências. E é justamente o que estamos vendo hoje. Mais uma vez, nós vemos a liderança da Igreja Católica Apostólica Romana, ou melhor dizendo, o seu próprio magistério, andando conforme a corrente popular, se curvando ao sabor do vento da opinião pública e, obviamente, com o propósito de manter a sua popularidade. Até a propósito, o segredo de o catolicismo ser tão popular é justamente o fato de ele sempre se ajustar ao gosto do povo. Aí, obviamente, aquilo que agrada ao coração é mais bem recebido. Mas, infelizmente, tenho que dizer a você, amigo que me assiste, Deus não é assim. Se você abrir comigo a epístola de Tiago, capítulo número 1, você vai ver uma coisa. Capítulo 1 de Tiago, verso 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. O que ele disse que era certo, vai continuar sendo certo. E o que ele declarou como errado, continuará sendo errado. Portanto, você, muito cuidado em aceitar algo só porque a igreja se pronunciou a favor. A igreja nunca foi, nem é, a nossa norma de conduta. A nossa norma de conduta é a Bíblia. Tá? Isso está escrito tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia evangélica. O texto está em João, capítulo 5, versículo 39. Ali Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ok? E em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículos 9 e 10, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos. Agora vem as duas classes que estão incluídas nesta história. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Aí o final do verso diz: entrarão no reino de Deus. Não vão entrar, ok?
Então, não basta a igreja dizer, agora nós aceitamos. Isso só confirma que a igreja está levando seus membros para outro lugar que não o reino de Deus. Mas se você quer entrar no reino de Deus, você precisa andar em harmonia com o que Deus falou. Deus não muda. Mas agora vamos ao tema de hoje. Depois, quem sabe em outra ocasião, vamos explorar com maior detalhe esta questão, ok? Agora, eu convido você para abrir no livro de Apocalipse, no capítulo 19. O tema de hoje diz respeito ao arrebatamento da igreja. E ele é trazido também como resposta ao questionamento que temos recebido de pessoas que nos assistem. A propósito, se você tem questionamentos, se você gostaria de ver algum tema abordado aqui, você pode entrar e solicitar. Não só pelo canal YouTube, botando o teu comentário, como também por e-mail, tá? Se você achar mais fácil, aí mesmo, na frente da tua telinha, você escreve a tua pergunta. Deixa aí a tua pergunta e no momento em que Deus abrir a janela, abrir a oportunidade para este tema, poderemos abordar. Nós não podemos prometer que vamos adotar ou vamos abordar todos os temas que forem solicitados, até porque o canal ele é muito acessado, então fica difícil atender às solicitações de todos. Mas aquelas que corresponderem às indagações da maioria, com certeza serão abordadas na medida em que Deus nos impressionar a isso, ok? Então, entre em contato, você põe lá o teu comentário e não esquece também, se gostou da mensagem, põe lá o teu joinha, você vai ajudar com que outras pessoas também assistam os vídeos. Em Apocalipse 19, a partir do versículo 11, nós encontramos uma descrição da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, dada em forma simbólica. O texto diz o seguinte: e vi, João falando, João viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como uma chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as apacentará com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Óbvia descrição da vinda de Cristo. Ele é chamado a Palavra de Deus. Cristo é chamado na Bíblia Palavra ou Verbo de Deus. Ok. No verso 17, nós vemos um anúncio do anjo, nos dando a entender que vai haver uma grande carnificina. O anúncio é dado em forma simbólica. Acompanhe no texto. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Nestas palavras simbólicas, ele mostra que haveria uma matança de todos os homens, de todas as classes sociais. Nós já vamos ver de que classe são dos ímpios aqui. Obviamente não são os justos que vão morrer quando Cristo voltar. Está falando dos ímpios. A linguagem simbólica, ela é justamente essa expressão de que as aves vão comer as carnes. Porque sempre que há uma matança, os cadáveres ficam à disposição dos abutres. Não é verdade?
Então, sempre que a Bíblia traz essa ilustração, as aves vão devorar as carnes, isso quer dizer, vão morrer. E aqui diz também que as aves devorariam as carnes dos cavalos, não se entenda mal. Obviamente, quando Jesus vier, os animais não vão estar aqui, né? Mas, eu não digo que eles não vão estar presentes, eu quero dizer que os animais não vão ficar aí vivos, né? Diante da comoção que o planeta vai sofrer. Obviamente essa comoção vai promover uma matança também dos animais. Agora, a especificação da morte dos cavalos aqui, ela está num contexto simbólico e não literal. Porque ele está usando uma figura de linguagem para representar a matança dos homens, certo? Então os cavalos aqui também têm um símbolo. Qual o símbolo? Ora, o cavalo, na época dos apóstolos, era símbolo da realeza. Os reis andavam montados a cavalo e as suas entradas, os seus cortejos triunfais eram feitos dessa forma. Portanto, quando fala aqui que vai se comer a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, João entendia claramente que iam ser destruídos os poderosos da terra. Iam ser destruídos, obviamente, os símbolos do seu poder. Na época, os cavalos eram símbolos do poder. Hoje em dia, são os edifícios suntuosos, os palácios, enfim, as suas construções, né? As suas obras arquitetônicas. Portanto, nós vemos que as obras arquitetônicas serão destruídas por ocasião da vinda de Cristo. Todas aquelas que foram construídas a custo de escravidão, a custo de simonia, que é a venda de bens espirituais, aquelas que foram construídas à custa da exploração do pobre, todas essas vão ser derribadas em demonstração do desagrado de Deus para com este tipo de atitude. No verso 19, João disse que viu a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Interessante, né? Quando Jesus voltar, os ímpios vão estar exatamente preparados para o quê? Batalhar contra ele. Por isso não vão para o céu, nem podem ir, né? Existem aqueles que dizem, mas existe o universalismo, que prega que todos vão para o céu. Ora, nada mais longe da verdade. Ok? Aqui está claro, certo? Os ímpios não vão para o céu. Antes, eles vão estar governando contra Cristo. Eles não querem ir para lá. Isso derruba por terra também a teoria da reencarnação. Por quê? Não, mas a pessoa vai reencarnando e uma hora ela encarna numa pessoa boa e ela sobe. Bom, aqui nós estamos vendo que esses aqui, desta geração, não vão subir coisa nenhuma. Eles nem querem subir. E o que vai acontecer com eles? Nós vamos ver agora. Verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A ideia de que as aves se fartaram é a mesma que já explicamos, né? Houve morte. Agora, é dito que a besta e o falso profeta foram presos. Daí leva muitos a entenderem que, por ocasião da vinda de Cristo, uma classe de pessoas permaneceria viva na terra. Só que este entendimento, ele é fruto de compreender mal o Apocalipse. A besta e o falso profeta não são pessoas, são anjos. Melhor dizendo, são demônios, anjos caídos, espíritos imundos. Quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 16, para ver o que a Bíblia fala da besta e do falso profeta. Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Diz o profeta: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha,
naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o dragão, a besta e o falso profeta são 3 demônios, que eles saem enganando os ímpios da terra, os reis e os seus liderados, para que eles se empenhem na batalha que nós vimos lá no capítulo 19. A batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. A batalha do dia da segunda vinda de Cristo. E a Bíblia nos dá mais uma evidência de que eles estão se preparando para esta batalha. Verso 15. Olha o que Jesus disse. Eis que venho como ladrão. Opa, então ele está falando da sua segunda vinda, certo? Jesus está falando, olha, os 3 demônios, o dragão, que é Satanás, a besta e o falso profeta, que são demônios imediatos a ele, estão trabalhando no mundo inteiro para congregar os ímpios, para guerrearem contra mim, quando eu vier. E se eles estão congregando esses ímpios, é porque a minha vinda está próxima. Irmãos, entendido isso, nós podemos voltar para Apocalipse 19 e perceber o seguinte. Quando Jesus volta, os demônios ficam presos na terra. Porque no verso 20 do capítulo 19 está escrito assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. Agora, os homens, os ímpios, estes sim serão mortos, todos eles. Verso 21. Os demais foram mortos, ok? Então aí fica claro, quando Jesus voltar, homens ímpios vão ser mortos, anjos, demônios, ficarão presos. Com isso na mente, nós podemos ir para Mateus capítulo 24. Há uma questão que é controvertida no meio evangélico, no meio cristão, que é justamente o arrebatamento. Alguns dizem que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação que Jesus predisse. A grande tribulação é um tempo de angústia tremendo que vai vir sobre a terra, onde a situação econômica vai estar caótica, onde a estabilidade, quer da natureza, das forças da natureza, ela vai estar seriamente comprometida. E vai ser um tempo em que mesmo viver vai ser muito difícil. E por isso ele é chamado grande tribulação. Uma tribulação como nunca houve, ok? Então não adianta nós olharmos para trás e tentarmos enxergar um tempo igual àquele. Será pior. Por ser um tempo tão difícil, eu creio que até o coração natural, diria, ele torce, né? Para que a tribulação seja depois da vinda de Cristo. Ou seja, que o arrebatamento venha antes da tribulação. Talvez aí também esteja uma das razões, ou resida uma das razões, pelas quais muitos defendem tenazmente esta doutrina. Aí, quando as pessoas vão para o curso de teologia, existem aqueles que falam, olha, então essa doutrina chama-se pré-tribulacionismo. Ah, mas existem os pós-tribulacionistas que creem que a tribulação, ou digo que o arrebatamento vem depois da tribulação. E os mesotribulacionistas, que o arrebatamento vem no meio da tribulação. Bom, eu vou deixar todos esses termos teológicos de lado, ok? E eu vou ficar só com o que a Bíblia vai nos ensinar. Porque a Bíblia não foi feita para teólogo, a Bíblia foi feita para ser humano, qualquer um, ok? Para aquele que mora na Oca do Índio e para aquele que saiu do PhD na universidade. Vale para os dois. Então, ambos têm que entender a palavra bíblica. Mateus capítulo 24. Primeiro, falando da grande tribulação. No versículo 21, a Bíblia diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Isso quer dizer que vai ser a última tribulação, certo? Porque jamais haverá uma como essa após ela. Então esta será a pior e, por sua vez, a última. Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.
Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tá, essa tribulação vem antes ou vem depois? No verso 29, nós encontramos a resposta. E logo depois, notem, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, etc. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde uma a outra extremidade dos céus. Então nós vemos, segundo a Bíblia, que depois da aflição, depois da tribulação, haverão sinais na natureza, e então já aparecerá o sinal do Filho do Homem e virá o arrebatamento. Detalhe, há aqueles que, na tentativa de justificar a teoria de que o arrebatamento vem antes da tribulação, costumam dizer o seguinte, que o verso 30 e o verso 31 retratam períodos de tempo diferentes para poder encaixar nesse meio a tribulação. Só que se nós lermos com cuidado o verso 30, nós vamos ver que isso não é possível fazer. Não, se nós quisermos sermos coerentes no entender o texto bíblico. Notem o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele fala do sinal. Só que quando ele fala do sinal, ele não diz mais à frente, o sinal é A, o sinal é B, o sinal é isso, o sinal é aquilo, certo? E se ele não diz, é porque na linguagem Deus entendeu que já vai transparecer qual é o sinal. Ao ler o próprio verso, nós temos que achar o sinal aqui. Porque Deus não é Deus de mistério nem confusão. Deus dá as coisas de forma clara. Então, dentro desse verso já tem que estar o sinal. Porque o verso 31 já fala da própria vinda de Cristo. O sinal tem que estar dentro do verso 30. Qual é o sinal? Ora, irmãos, o sinal é o único que poderia ser quando nós lemos o versículo número 30. Ali diz, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em seguida diz, e todas as tribos da terra se lamentarão. Bom, isso pode ser um sinal? Lamentar-se das tribos da terra? Não, isso não é um sinal. O sinal é um sinal dado por Deus. As tribos se lamentam quando elas veem o sinal do Filho do Homem, correto? Então, segundo o texto, vem o sinal, aí os ímpios estão olhando para o céu, e aí quando eles veem o sinal do Filho do Homem, eles se lamentam. Certo? É justamente isso que o texto está falando. Interpretação simples. Gramatical, na verdade, né? Ok. Aí elas se lamentam. Mas por que é que elas se lamentam? Ora, porque elas viram o sinal. E o que é que elas viram? O próprio texto diz. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Opa! Então o sinal está nas nuvens. Certo? Porque eles olham, a cena que eles vão ver é as nuvens se abrindo e o Filho do Homem vindo. E eles se lamentam. Então qual é o sinal, meu irmão? Qual é o sinal, minha irmã? O sinal é justamente o abrir-se das nuvens para ver Jesus. Ou seja, é a aproximação da nuvem sobre a qual Jesus vem. Melhor dizendo assim. Há uma nuvem que há de aparecer. De longe, pode parecer uma nuvem muito pequena. E quando algo está muito longe, nós não conseguimos com o nosso olho divisar tudo que está lá. Todos os detalhes da cena, não é verdade? Nós vemos só um vulto. E esta nuvem que traz o Senhor Jesus, a princípio, ela vai parecer o quê? Somente um vulto. Mas ela vem se aproximando. E agora eles vendo aquilo, eles vão vendo aquele vulto tomando forma. E quando eles divisam ali o rosto de Jesus, o que é que os ímpios fazem?
eles vão se lamentar. A Bíblia diz que eles vão se lamentar porque hão de ver a Jesus com seus olhos. Isso está provado por um outro texto que trata do mesmo tema. Vamos para Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo número 7. Diz o profeta: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ah, então as tribos da terra vão se lamentar sobre Jesus? Por quê? Por que elas vão se lamentar? Não, olha o texto, vamos lá. Por que as tribos da terra vão se lamentar? Eis que Jesus vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Então isso quer dizer que as tribos da terra vão ver a Jesus. E é por causa de que elas verão a Jesus que elas vão lamentar. Eles vão lamentar dizendo: ah, eu matei o Filho de Deus. Porque aqui diz que os que passaram Jesus vão vê-lo, certo? Então eles vão ver: ah, nossa, aquele que eu matei era o Filho de Deus. Esta é a lamentação. A lamentação não é porque eles viram algum tipo de sinal diferente. A lamentação é porque eles viram que eles traíram o Filho de Deus. Eles viram que eles buscavam matar o Filho de Deus. Essa é a lamentação. Tarde demais, eles viram que estiveram guerreando ativamente contra o governo de Deus. Irmãos, é literalmente como pegar o bandido no flagrante. Pense, Apocalipse 19 falou que está lá a besta, o falso profeta e todos os ímpios reunidos para pelejarem contra aquele que vem, certo? E aí aquele que vem é o Filho de Deus, e agora? Pegou eles no flagrante, não tem desculpa, certo? O que eles vão falar diante de Deus? Nada. É por isso que as tribos da terra vão se lamentar. Irmãos, que cena triste. Eu espero que você não faça parte dela, nem eu. Não estando como ator no lado errado da questão. Porque haverão aqueles que estarão do outro lado da questão. Estes sim serão os benditos do Senhor. Estes sim serão os que se alegrarão ao ver o sinal do Filho do Homem. Os escolhidos de Deus. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os calvinistas dizem que isso significa que algumas pessoas foram escolhidas desde antes de nascer para a salvação, enquanto outras foram escolhidas para a perdição. Segundo a Bíblia, nada mais longe da verdade. O que define a nossa salvação e a nossa perdição é a nossa própria escolha. Isso está claramente delineado no livro de Ezequiel, capítulo 18. Vamos falar do justo, porque é dito, segundo os calvinistas, que uma vez escolhido como justo, o justo jamais se perde. Mas a Bíblia fala o contrário. Ezequiel 18, versículo 24. Mas desviando-se o justo de sua justiça, e cometendo iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no pecado com que pecou, neles morrerá. Então o justo abandonou a Jesus, andou no caminho errado, vai ser salvo? Não. Diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, o seguinte: quem é que vai ganhar a coroa da vida? Qual é a condição para que a pessoa ganhe a coroa da vida eterna? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, final do verso, última frase do verso. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte e então eu vou te dar a coroa da vida.
Existe sim uma condição para a salvação. Ah, e o ímpio? Quem nasceu ímpio, será que não tem chance de se salvar? O calvinista diz que não, mas a Bíblia diz que sim. Ezequiel capítulo 18, vamos voltar para lá. Ezequiel capítulo 18, versículo 27. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Irmãos, por isso, o Senhor nos faz um apelo. Está no final do capítulo, verso 30. Portanto, eu vos julgarei, a cada um, conforme os seus caminhos. Mais à frente diz: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreris? Verso 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Convertei-vos e vivei. A alma que se apegar ao Senhor Jesus Cristo, a alma que buscar ter um coração novo, Deus vai dar por meio de Jesus. Esta alma vai viver, esta alma vai ter vida eterna. Não importa quão poluído esteja o teu caráter hoje, não importa quão sujo tenha sido o relato da sua vida até hoje, você tem chance. Se você receber hoje o Senhor Jesus, hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da conversão. E se você for fiel até a morte, Deus te dará a coroa da vida. Por outro lado, se você já recebeu o Senhor Jesus e até aqui anda em obediência, lembre-se, o Senhor não quer obediência parcial. Ele vai continuar te ensinando outros aspectos dos seus mandamentos que você ainda não cumpre, para que você venha cumprir. Apocalipse 14, no versículo 12, diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se você ainda não guarda os 10 mandamentos da lei de Deus, ora, tome uma decisão hoje na tua vida. Que seja hoje um marco, um dia de reconversão ao Senhor Jesus. Porque eu tenho certeza, Deus vai te dar poder para você andar em perfeita obediência diante dele. É este o teu sincero desejo? Quem gostaria de levantar a mão e dizer: Senhor, sim, este é o meu desejo. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de joelhos e vamos então pedir a Deus que nos dê este novo coração, esta nova disposição e o poder para obedecer. Senhor, nosso santo Deus, nós queremos te agradecer as bênçãos. Queremos te pedir, Senhor, que nos mantenha firmes, a nós que já temos aceitado o Senhor Jesus, e aquele, Senhor, que hoje, ou aquela que agora tomou a decisão ao lado de Jesus, que receba o novo coração prometido e receba o teu Espírito, ó Deus. E ajuda-nos todos, como um povo, sermos fiéis até a morte, se necessário for. Ou então, sermos fiéis até vermos o Senhor Jesus voltando nas nuvens do céu, em vida, para abrirmos nossos braços e com alegria vermos o sinal do Filho do Homem, aquela bendita nuvem que há de trazer o teu Filho, o Redentor da nossa raça, o Salvador da humanidade. Senhor nosso Deus, que Ele seja louvado e exaltado, o Senhor Jesus Cristo. Ele somente, hoje e para sempre, pela tua igreja. E pedimos a Deus que opere no coração daquele que ainda não tomou a decisão. Senhor, que hoje seja o dia da mudança. Que hoje, Senhor, esta alma venha se entregar ao Senhor, porque não sabemos o que ocorrerá conosco amanhã. É o que te pedimos a Deus, em nome de Cristo Jesus.
Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, se você hoje tomou uma decisão ao lado de Jesus e você quer fazer parte deste povo, lanço o apelo a você, se você quer se batizar, para que você entre em contato conosco, para que você também faça parte desta igreja que está se preparando para receber o Senhor Jesus em breve, nas nuvens do céu, para se alegrar com o sinal do Filho do Homem. Esta igreja que busca obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus aqui na terra. Você entra em contato conosco, solicita e nós vamos procurar alguma forma de atender você, ok? Se você quer se batizar, portanto, entre em contato por e-mail. O nosso endereço é contato@advertenciafinal.com.br. E já convido você para o nosso próximo encontro. Está marcado para sábado, às 10h30 da manhã. Se tudo correr bem e Deus assim o quiser, estaremos na cidade de São Paulo. Estaremos congregando ali com os nossos irmãos de São Paulo. E atenção, você que está lá e gostaria de participar conosco, entre em contato por internet, ainda dá tempo. Nós estaremos daí informando a você o endereço para que você participe conosco. A reunião começará às 9h30 da manhã, 15 para as 10 da manhã. Teremos a transmissão da escola sabatina ou escola bíblica das crianças e 10h30 da manhã a transmissão do culto online que você que está longe acompanha ao vivo. Amém? Feche os seus olhos, vamos invocar a bênção do Senhor sobre a tua vida antes de nos despedirmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos, quer física, quer virtualmente, no próximo sábado. Até lá. Ok.